O comandante Douglas Cordeiro que me perdoe, viu? Douglas Cordeiro, que está ausente de férias 10 dias, nos deixou aqui com essa missão. E aí hoje não teve intervalo entre o papo do cafezinho e o política do dia. Mas é por uma eventualidade, viu, comandante? Isso aqui não vai ser uma regra. Acabei de conversar com ele no papo do cafezinho e nós já estamos aqui nos preparando para conversar com o João Magalhães, para conversar com o Tássio Cruz, no quadro Política do Dia. Eu queria que fosse projetada aí, enquanto os ajustes são feitos, uma foto do doutor Vinícius, deputado estadual do PT, com um grupo de vereadores na Câmara Municipal de Teresina. Essa foto pode ser projetada porque essa agenda aconteceu hoje. Hoje, o deputado doutor Vinícius compareceu à Câmara Municipal, foi recepcionado por um grupo de vereadores, isso, exatamente essa foto, foi recepcionado por um grupo de vereadores de vários partidos, que com muita cortesia receberam o deputado doutor Vinícius. Oficialmente a conversa foi sobre pautas, projetos, ações que podem acontecer de forma integrada entre a Assembleia Legislativa, através do deputado doutor Vinícius, e a Câmara Municipal de Teresina com seus vereadores. É lógico que muitos projetos realmente demandam essa integração, essa aliança. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, só que nós estamos falando, meus amigos e amigas, de um pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Deputado estadual, doutor Vinícius, do PT, tenta se viabilizar para disputar a Prefeitura de Teresina, e eleição municipal majoritária só se ganha com isso aqui, ó, apoio de vereadores. Ou o candidato majoritário conta com essas alianças, ou realmente vai ficar muito mais difícil. Eu não estou dizendo que esses vereadores que estão aqui na foto são apoiadores do doutor Vinícius. O que eu estou afirmando, a partir de uma leitura pessoal, é que o deputado doutor Vinícius, como pré-candidato à prefeitura, tem procurado uma aproximação com os vereadores, o que é natural. Ele é pré-candidato dentro de um partido grande, tem uma ligação com o governador Rafael Fonteles, que vai fazer toda a diferença no processo eleitoral, e ele está buscando se viabilizar, conversando, se aproximando, tentando garantir o apoio, está aqui. Doutor Vinícius, tem o vereador Bruno Vilarinho aqui na foto, tem um outro colega lá do parlamento, que não é vereador, o vereador Gustavo de Carvalho, Poliana Rocha, Fernanda Gomes, tem o doutor Leonardo Eulálio, estou vendo ali também o Joaquim Caldas, antigo Joaquim do Arroz, tem também o Marquinhos Costa, Deolindo Moura do PT, está aí. É conversar, é tentar se viabilizar. Eu já posso chamar o Tássio e o João? Pronto, quero recepcionar, dar as boas-vindas ao João Magalhães e ao Tássio Cruz, do Sistema O Dia de Comunicação. Sejam bem-vindos. O Tássio já participou agora há pouco direto do Karnak. Estamos recebendo também o João Magalhães. Bom, meus amigos, doutor Vinícius, passeando pela Câmara Municipal. Tássio, não é para ser uma viagem perdida. Sem dúvida, Eliezer. E o curioso, o amigo de casa já deve ter ouvido isso várias vezes, quando a gente pergunta a ele diz, não, foi uma agenda administrativa. Muito pouco se falou de política. Mas quando se trata de um nome que tenta se viabilizar para ser candidato à Prefeitura de Teresina, cidade onde esses parlamentares exercem a sua vida pública, é impossível falar em uma reunião como essa sem diálogo político. E nenhum político, Eliezer, faz assim e tira uma foto sem que saiba exatamente onde essa foto chegará, qual efeito ela terá. Alguns nomes, conversávamos eu e João aqui fora mais cedo, alguns nomes chamam a atenção, as presenças e as ausências. Para mim, chama a atenção a ausência do vereador Dudu e da vereadora Euzuíla, companheiros de partido de Dr. Vinícius no PT. A gente sabe que dentro do PT existe uma briga muito grande para saber quem será o nome que disputará a eleição do próximo ano. Chama a atenção a vereadora Fernanda Gomes, que vive, nesse momento conturbado, uma possível saída da sua indicação de Enio Portela da Fundação Monsenhor Chaves. Ela é que está ao centro, praticamente, ali da foto. Chama a atenção também
Leonardo Eulálio, que sempre foi alinhado ao Palácio de Karnak, sempre foi alinhado a Fábio Xavier, mesmo estando no PL, que enviesou para o lado de Jair Bolsonaro. Então chama a atenção, Eliezer, algumas presenças nessa foto e todos estão a campo, todos estão correndo atrás de apoio e Dr. Vinícius não é diferente. E eu acho interessante observar esses pontos e como você colocava bem, vai começar a temporada de caça aos vereadores. Todo mundo querendo espaço, querendo apoio desses parlamentares para se viabilizar para 2024. João, qual a sua leitura, qual a mensagem que essa foto passou na sua percepção? Eliezer, boa tarde para você, boa tarde ao Tarso, boa tarde, claro, ao nosso telespectador. É interessante porque, doutor Vinícius, primeiro, quando a gente observa os nomes dos pré-candidatos do PT, né, que são, na verdade, pré-candidatos a pré-candidatos, tendo em vista que o partido ainda vai escolher o nome que vai disputar a Prefeitura de Teresina, doutor Vinícius é aquele que é o menos conhecido em Teresina. Porque, embora tenha sido mais votado para deputado estadual, é claro que é aquele que teve, ao longo de uma carreira política, menos tempo de exposição para a sociedade teresinense. Afinal de contas, Fábio Novo é deputado já de um 3º ou 4º mandato, Franzé Silva foi secretário de administração, ocupou outros cargos de destaque no governo do estado, é deputado estadual de 2ª legislatura e, claro, ocupa um cargo que é uma verdadeira vitrine, que é a presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. Então, doutor Vinícius, né, dirigiu o Hospital Infantil e foi a primeira vez que disputou uma eleição ano passado, quando foi eleito. Então, de fato, é realmente um nome, uma novidade, tem no seu perfil essa diferença em relação aos outros nomes. Então, se a busca por apoio de vereadores ela é importante, para doutor Vinícius ela é muito mais importante, porque ele precisa, obviamente, nesse momento, se apresentar à população teresinense. E os vereadores são instrumentos que podem facilitar a sua vida, tendo em vista que são os políticos mais próximos ali das comunidades. O vereador é aquele político que dialoga diretamente com a sua base eleitoral. Então, doutor Vinícius acerta quando começa a colocar em prática essa estratégia de aproximação com os parlamentares na capital. E agora é interessante a gente destacar que essa é só uma primeira etapa de uma estratégia, porque não pode focar só nos vereadores de mandato, tem também aquelas outras lideranças, aqueles suplentes que também devem ser buscados nesse processo. Já em relação às ausências de Dudu e de Euzuíla, de fato comunicam muito, porque o Partido dos Trabalhadores tem essa tradição de, nesse momento de indefinição, ter disputas internas muito fortes. Claro que depois que se escolhe um nome, há uma tendência natural de todo o partido sair fortalecido e unificado. Mas esse processo de escolha interna do PT, ele sempre deu muito o que falar. E a ausência de 2 parlamentares em uma reunião com o pré-candidato a prefeito, eu também entendo que comunica bastante, comunica claramente que se esses parlamentares não apoiam a doutor Vinícius, também, pelo menos, não estão fazendo aquele esforço, né, para demonstrar uma simpatia. Eu acho até que, do ponto de vista partidário, era o mínimo, né, que eles poderiam fazer nesse sentido, era estar lá presente, embora não sinalizasse um apoio, aliás, como você disse, não é porque estão na foto que estão apoiando o doutor Vinícius, mas pelo menos demonstrava ali uma simpatia. E já que é todo mundo do PT, eu acho que comunicava pelo menos que o partido sabe que tem uma disputa interna, mas os parlamentares entendem que quando for o momento de escolher um nome, isso não vai causar nenhum tipo de intriga no partido. É curioso, Eliezer e João, que é como se alguém fosse à sua casa e você não estivesse lá, né? Você se retira, né? É mais ou menos essa mensagem. Claro, vão ter os seus elementos, né? Mas é interessante o que o João dizia, Eliezer, porque nem mesmo se alinhar com as demandas administrativas, esses vereadores do PT quiseram. Então, é uma mensagem forte que passa, que mostra, né, essa divisão interna. Você falou do vereador Leonardo Eulálio, né, que é do PL, estava na reunião. O vereador Leonardo Eulálio, ele tem uma bandeira muito ligada à saúde, né, assim como o doutor Vinícius. Então, eu imagino que os demais parlamentares que se ausentaram do encontro
por mais que não tivesse nenhum alinhamento político, era interessante estar lá presente, pelo menos para a pauta oficial, que era para falar de saúde. E um deputado estadual, é bom lembrar que o Dr. Vinícius é um deputado estadual hoje que tem a simpatia de Rafael Fonteles. Então, de certa forma, poderia, ou pelo menos tenta se colocar como uma espécie de interlocutor. Afinal de contas, se ele é o candidato, vamos dizer, da simpatia do governador, é claro que ele tem que ocupar esses espaços, ele está correto em tentar desenvolver essa estratégia. Nessa corrida pela aproximação, pelo apoio dos vereadores, eu observo que o vereador Enzo, que é o presidente da Câmara, ele tem tido um desempenho maior. É sabido que esses apoios são fundamentais. 2022 comprovou, os candidatos que disputaram com o apoio de vereadores de Teresina tiveram um resultado mais expressivo. Então, de lá para cá, essas articulações já se iniciaram. O vereador Enzo, como presidente, como pré-candidato à Prefeitura de Teresina, tem consigo uma aproximação maior. Claro, é construído na convivência, no dia a dia, está ali na Câmara Municipal, mas isso não impede de outros pré-candidatos também fazerem o seu esforço, como fez o doutor Vinícius, como pode fazer qualquer um outro pré-candidato à Prefeitura de Teresina. O que não dá é para menosprezar o apoio dos vereadores. Meus amigos, nós temos uma cartela, Tasso Cruz preparou um quadro com possíveis mudanças a serem implementadas na Prefeitura de Teresina após a sanção da reforma administrativa. Nós mostramos aqui os embates que foram travados. E agora, quais os cargos criados, quem vai para onde, quem é quem, o que cada nomeação significa. Nós vamos já projetar na tela esse quadro com os nomes que são cotados para determinadas pastas na gestão municipal. Bom, primeiro nome, Vani Queiroz, assume SAAD Sudeste. Aí pelo já sobrenome, confirmado, né, Elias? Aí esses primeiros já praticamente, alguns já nomeados, né, no diário, outros não, mas já esses primeiros confirmados, né? confirmados. SAAD 1 ou 2? SAAD Sudeste 1. Bem esclarecido. SAAD Sudeste 1. Indicação de Roberval Queiroz. Esposa. Aquela que era ocupada pelo vereador Zé Isso. Esposa do vereador. Essa aí, Vani Queiroz, é a esposa do atual vereador. Foi candidata a deputada Roberval federal pelo Republicanos. Pronto, já está no grupo do prefeito, no partido. É algo esperado. Ele tem uma base política, o vereador Roberval, mais consolidada na região sudeste. Está aí esse aporte maior para ele agora. Rony Lustosa sai da Prodatessa, a empresa de tecnologia da prefeitura, e assume a Secretaria de Administração. Cresceu, uma influência muito próxima do secretário de Finanças, Admilson Brasil. Rony é primo do secretário de Finanças e também trazendo União Brasil para a base do prefeito. Importante, tem aquele nó, o diretório estadual não quer aproximação com a prefeitura, e o municipal não só quer como está... E quem define é o municipal. A eleição é municipal. Interessante ainda, só em relação ao nome de Rony Lustosa e Admilson Brasil, é que assim, um é na administração e outro é nas finanças, né? Um cuida das despesas e o outro dos pagamentos. Isso, então, pronto. de fato... Um dá ordem e o outro executa. Executa. Muito bem. Caio Bucar, suplente, com a maior votação. Sexto mais votado. Sexto mais votado, se fosse por maioria simples, né? Caio Bucar assumiu a Prodaté após ato saiu saída do Diário de Rony Oficial de Lustosa. ontem, né? Muito bem. Mostra Consolidado. mais, Está no Republicanos. A disputa estava no Solidariedade, né? Mas disputou a última eleição para Republicanos, caminha para disputar essa para o Republicanos. Esse é mais um movimento do prefeito para atrair lideranças para a sua base, né? Para atrair nomes. Caio Bucar, que na gestão do falecido prefeito Firmino Filho, presidiu a ETURB, na época que a ETURB era pequena, né? Hoje a ETURB é uma grande empresa, foi turbinada pela gestão. Essas 3 nomeações já estão confirmadas, formalizadas, publicadas no Diário Oficial do município. Nós vamos para algumas outras agora, vamos seguir, porque em alguns casos ainda não há definição. Pode passar para a próxima tela? Agora vamos ver como é que fica essa reforma na Câmara, né, Elias? Pronto. Valdemir Virgínio continua na Secretaria de Juventude. Isso, saiu da Câmara para a Secretaria, né? O primeiro movimento dessas últimas mudanças, né? Graça Amorim assumiu o mandato Isso, como no lugar dele. suplente. Interessante,
são 2 vereadores do Progressistas. Isso. Um partido que, a princípio, faz Seria oposição à oposição. prefeitura. Exatamente. Então, o partido não está mais pesando, será Dois que será nomes, principalmente Graça Amorim, a gente já explicou aqui, uma estratégia de Jeová Alencar para trazer para a chapa do Republicanos uma candidata forte, né? A gente lembrou aqui, Graça Amorim já teve mais de 10 mil votos em eleições passadas, então... Ela ocupou cargos de muito destaque, né? É bom lembrar que ela comandava a área da assistência social, na época, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, que aquela pasta foi a responsável, né, pela gestão do programa. Então, isso gerou um destaque muito grande à vereadora Graça Amorim. Agora, me parece que essa aí é a última cartela que tem as mudanças já confirmadas, né, Tarso? Isso. E aí, Vamos passar, vamos em frente para a gente ir conversando sobre aquilo que ainda é projeção, especulação. isso aí é o que é definitivo, já Isso, foi, já esse foi resumo feito, já já foi dado. ocorreu. Vamos à frente. Pode passar mais uma. É a última? Então... Bom, então vamos conversando aqui, né? Retornando aqui ao nosso estúdio, alguns cargos, por exemplo, Secretaria de Comunicação. O secretário Lucas Pereira pediu afastamento, pode assumir, eventualmente, outro cargo na prefeitura, mas já se conversa acerca da possibilidade de outros nomes assumirem a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que nesse momento político é essencial. A gestão tem que aparecer, tem que se projetar de alguma maneira, João Magalhães. Com certeza, a comunicação é uma pasta estratégica e a gente está falando dessas mudanças que já ocorreram e das que vão ocorrer, e o pano de fundo de todas elas é 2024, né? É o projeto de reeleição do atual prefeito de Teresina. E é até interessante, e claro, depois quero até que os colegas contribuam com a discussão, porque se a gente for avaliar do ponto de vista político, essas mudanças que já ocorreram, quais as que de fato trouxeram, vamos dizer assim, a articulação política da prefeitura mais acertou, né? Eu imagino que teve umas que foi de fato um acerto. O Caio Bucar é um parlamentar, foi suplente, mas teve uma votação muito expressiva, acima dos 4, 5 mil votos, assim como também a própria Graça Amorim. Agora, confesso que no caso da SAAD Sudeste, me parece que eu pelo menos não consigo visualizar ali um acerto na articulação política da gestão. Por quê? Porque quando você entrega uma pasta importante para um parlamentar, normalmente você já desagrada vários outros parlamentares, porque afinal de contas todo mundo é concorrente. Agora imagina-se quando você, ao invés de entregar essa pasta para o parlamentar, que em tese não teve nas últimas eleições uma votação expressiva, né, a indicada acabou sendo a esposa dele. Então é como se fosse ali... O suplente foi, mas acabou não indo. Exatamente. E aí você, de certa forma, não soma muito do ponto de vista do grupo político. Eu posso até estar enganado, mas a avaliação que eu faço das mudanças que já ocorreram é a de que, dessas mudanças que já foram realizadas, eu não consegui visualizar um benefício muito grande para a articulação política da prefeitura no que diz respeito à SAAD Sudeste. As demais eu consigo compreender que de fato soma do ponto de vista político para a gestão. Já dessas mudanças que ainda devem ocorrer, de fato eu diria que a comunicação ela é a mais essencial, ou pelo menos a que deve criar mais uma expectativa, né, junto ao corpo político da prefeitura. Afinal de contas é uma pasta essencial e num momento essencial, porque comunicação em período eleitoral faz a diferença, ninguém tem dúvidas disso. 2 nomes especulados, Ana Célia Aragão e Fenelon Rocha. Quem é quem aí? Fenelon Rocha, só para complementar, ele tem descartado essa possibilidade, viu? Está envolvido aí com projetos na universidade, ele tem descartado oficialmente essa participação dele na gestão de Dr. Pessoa. Ana Célia Aragão, como você disse, né, Eliezer, bem próximo ao secretário de Educação, Noga Cardoso, e tem essa possibilidade de assumir a pasta. Eu destacaria, Eliezer, mais 3 nomes importantes, 3 mudanças importantes que podem ocorrer nesta ainda reforma administrativa em andamento. A principal delas, a saída do vereador Neto do Angelim, também do Progressistas, para assumir a Fundação Monsenhor Chaves. Nos bastidores, a saída é dada quase que como certa. Assumiria mais um progressista na Câmara. Inácio Carvalho. Inácio Carvalho. Ou seja, a gente percebe aí claramente o grupo político do prefeito mirando no Progressistas, daqueles candidatos que não foram eleitos, que ficaram desassistidos porque o partido foi para a oposição,
o Progressistas mira aí nomes para fortalecer a sua chapa. Outros 2 nomes, um nome também importante, a Saad Sul 2, né, que também foi dividida. A primeira continua com Jeová Alencar e nos bastidores se especula que Juca Alves, que era o superintendente da Saad 1, pode assumir a 2, ao que tudo indica, Jeová pode apoiar a candidatura de Juca Alves, um aliado político muito confiável de Jeová, e por isso ele pode ser apoiado, e essa posse seria uma forma de projetar Juca Alves para a sua candidatura. Então, essas 4 possíveis mudanças importantes, né? A comunicação, a cultura, Saad Sul e também mais um vereador na Câmara. Tássio, ainda em relação à comunicação, o nome do Sérgio Bandeira, né, que é atual secretário executivo, também tem ganhado força e é uma possibilidade real de assumir a titularidade da função. Mais um do União Brasil. Tem preparo técnico, experiência, é um radialista de longas datas e mais, tem experiência com articulação política, que nesse momento é essencial para o fortalecimento do grupo do prefeito. Bom, nós temos aí uma fala do vereador Neto do Angelim sobre essa possibilidade dele assumir ou não a pasta da cultura, hoje comandada pelo Solidariedade, na pessoa de N. Portela. Vamos ouvir o vereador Neto do Angelim. Um convite do prefeito para fazer parte da gestão. E até o próximo final de semana agora estamos aguardando que defina qual seria essa parte que a gente vai assumir. Só fez a exigência que essa parte seja uma que a gente possa entrar nas comunidades, possa levar um projeto para a comunidade. E o prefeito nos dá esse retorno. Bom, nós temos observado o deputado Evaldo Gomes muito próximo do presidente da Assembleia, até porque ele é o vice-presidente da Assembleia, está lá junto com o deputado Franzé, que é pré-candidato à prefeitura. Nós vimos a vereadora Fernanda Gomes com toda a simpatia ali recebendo o doutor Vinícius, então não sobrou mais espaço para o Solidariedade na gestão. A tendência é que o partido seja convidado a sair e a entregar o espaço que tem, que hoje é a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, Tássio Cruz. É curioso, aliás, é que o presidente de Solidariedade, Evaldo Gomes, pela proximidade com Temístocles Filho, adotou uma postura política bem parecida e muito pragmática, né? O Solidariedade sempre utiliza pesquisas, né? Baliza-se ali para saber qual o candidato vai apoiar. É um partido que sempre se alinhou ou ao Palácio da Cidade ou ao Palácio de Karnak, sempre teve alinhado a um palácio. E me parece que uma decisão que o prefeito direciona, né, o Solidariedade para a oposição, coloca o Solidariedade na oposição e acaba perdendo um aliado importante. Pelo que nós apuramos de bastidor, Solidariedade deve ter uma chapa de vereador competitiva, deve ter uma chapa com muitos nomes, e esses nomes agora devem pedir voto para outro candidato, como você disse, e pelo que nós também escutamos nos bastidores, ao que tudo indica, o Solidariedade estará com o candidato do Palácio de Karnak. Deve ser, né, sendo esse candidato do PT, é um aliado que o prefeito perde para a oposição. Bom, nos bastidores tem uma linha de defesa interessante. Está sendo observada a tendência de muitos secretários, superintendentes, se candidatarem a cargos proporcionais, se candidatarem a vereador próximo ano. Então, é realmente difícil ter essas pessoas em determinadas chapas, porque vai tirar chances de candidatos com menos capacidade. Então, qual é a defesa? Uma super chapa dos secretários. Não está tudo numa chapa só. João Magalhães, como é que você avalia essa possibilidade de ter uma super chapa dos secretários do prefeito Doutor Pessoa? Eliezer, quem comanda o processo de articulação política precisa ter a firmeza, né, de não, às vezes, só orientar, mas, de certa forma, entre aspas, ditar algumas regras. Porque eu imagino que a formação de uma chapa só com secretários, ela atrapalha, acaba prejudicando os candidatos a vereadores, né? No caso, os secretários. Por quê? Porque você imagina que os secretários, eles têm uma expectativa de votação bastante expressiva.
É natural que quem ocupou um cargo de destaque seja um vereador que tenha ali esteja na casa ali dos 3, 4, 5 mil votos. Se você coloca todos eles numa chapa, significa dizer que candidatos grandes, candidatos com estrutura, vão acabar perdendo a eleição. Porque a conta é muito simples. Se existem 8 candidatos competitivos num partido, esse partido, pelo quociente eleitoral, só vai eleger 3 ou 4, ou seja, 4 candidatos serão bem votados, terão uma votação expressiva, mas eles não vão ter como se eleger por uma questão simples, por uma questão lógica, matemática de quociente eleitoral. Então eu diria que quem vai comandar, quem está no comando da articulação política de Dr. Pessoa, precisa deixar claro qual é a estratégia é eleger X vereadores, e aí a gente tem estes partidos, né, na nossa base, à nossa disposição, e aí você mescla candidatos mais competitivos num partido e aqueles candidatos que estão ali, vamos chamar assim, no segundo patamar também, para que cada partido, para que cada chapa tenha aqueles parlamentares com votação expressiva, aqueles candidatos com uma votação ali intermediária e aqueles outros candidatos que, como a gente diz na prática, vão servir de escada. Ah, mas ninguém quer se servir de escada. Mas é uma questão lógica da política real, a gente sabe que é uma disputa, é na verdade uma briga, né? É uma selva, mas isso faz parte do jogo. Eu diria que tentar colocar todos os secretários em uma chapa, você acaba sacrificando pelo menos metade aí de candidatos competitivos que poderiam alcançar uma cadeira e não vão ser eleitos. Enquanto isso, o outro partido vai ser feito por quem? Por candidatos com uma votação baixíssima, é capaz dessa chapa não eleger nenhum vereador. E aí a estratégia do grupo acabar sendo prejudicada por não alcançar muitas cadeiras no parlamento. Eu diria que quem vai dar a palavra final nesse processo de articulação precisa ter a firmeza de explicar que cada partido tem que ter, sim, aqueles candidatos mais competitivos, aqueles intermediários e, naturalmente, aqueles que vão apenas servir de escada. Isso é do jogo e quem não quiser participar, certamente, quem está na base pode muito bem dizer, olha, então vá para a oposição, procure outro caminho, porque se está na base, com certeza está sendo beneficiado de alguma forma e na política a gente sabe que tudo tem um preço. A chapa ela tem que ser atrativa para os dois perfis de candidato. Tem que ter expectativa para o candidato de maior potencial e expectativa para aquele que quer crescer também. Tem que fazer um equilíbrio para juntar todo mundo e conseguir somar essas forças. Bom, em entrevista exclusiva à nossa equipe, o vereador Joaquim Caldas revelou profundas insatisfações com o MDB, o seu partido. Vamos ouvir o que ele disse sobre o assunto. O MDB é um grande partido, mas lá eu só estou filiado. Eu não participo de reunião de diretório, não participo de diretório, não participo de decisões. Eu não tenho ouvidos dentro do MDB. Então fica difícil eu dizer que vou acompanhar o MDB. Está desprestigiado lá. É, totalmente desprestigiado. Então eu não vou dizer que vou trabalhar a sucessão teresina dentro do MDB, onde o MDB até agora não parou para me escutar. Tássio Cruz, um vereador com mandato, desprestigiado pelo próprio partido. Que situação. Eu acharia estranho se o MDB tivesse unido, Eliezer. O partido naturalmente sempre foi muito dividido no estado do Piauí. A história recente mostrou isso bem claro. E o parlamentar, o vereador Joaquim Caldas, deixa uma insatisfação evidente de que outros membros do partido também lamentam, né, a falta de participação, principalmente no diretório municipal. Você trazia aqui no Jornal Dia News, quando eu estava de férias, o vereador Zé Nito sendo reconduzido ao comando do MDB sem que houvesse anuência dos seus pares, né, muitos que são deputados estaduais que teriam interesse no futuro do MDB aqui em Teresina. Hoje o nosso repórter André... Fizeram a convenção sem convidar deputados, sem convidar a imprensa. E o reclame é esse. Só complementando, João, hoje o nosso repórter André Santos conversou com o Severo e Severo revelou, abre aspas, que espera que Zé Nito una o MDB, né, consiga unir de fato o partido. Ou seja, na fala dele a gente percebe que a união hoje não existe.
O MDB enfrenta esses problemas. Agora, sim, se deputado estadual não foi convidado para a convenção, imagina-se que um parlamentar como o vereador Joaquim Caldas realmente também tem razão quando reclama que o partido não tem ouvido os seus integrantes com mandato. Nem vereador e nem deputado estadual. É bom lembrar deputados estaduais que votam, que tem como domicílio eleitoral a cidade de Teresina. Agora, lembrar que se o MDB enfrenta esse problema interno, há uma tendência de aumentar. Afinal de contas, hoje, quando a gente olha para 2024 em Teresina, o nome mais competitivo desse grupo político, ou pelo menos aquele que tem mais se articulado, é de Marcos Aurélio, que é pré-candidato a prefeito de Teresina, mas é do PSD, ou seja, o MDB pode muito bem não ter sequer um nome de pré-candidato competitivo e tenha forças do MDB trabalhando, obviamente, para que o partido apoie pré-candidato de uma outra sigla. João Magalhães, Tássio Cruz, nós queremos agradecer aqui a participação de vocês. Nosso programa está chegando ao final. Lembrar que amanhã, a partir das 6 horas da manhã, tem um comando geral na FM Dia 92,7, a partir das 7 da manhã até as 8, transmissão pela Udia TV, no canal principal 23.1. Às 11h40 na rádio tem o Jornal O Dia no ar, na 92,7. E às 13 horas estaremos aqui de volta nesse mesmo horário, compromisso com a informação no jornal O Dia News. Muito obrigado pela presença de todos. Ótima tarde ao nosso público. Até amanhã.